Graça e paz, irmãos, boa tarde. Quero compartilhar com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 3 em diante, que vai falar sobre Deus Consolador. Leiamos então esta passagem. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, o apóstolo Paulo inicia aqui no versículo 3, falando sobre Deus, que Deus é bendito, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Eu quero aqui compartilhar em 3 momentos para vocês esta palavra. Um primeiro momento é muito abordado aqui nos versículos abaixo dos que lemos. Ele fala a respeito das tribulações. Ele diz que as tribulações que nós passamos são muitas. Olha aí como são, hein? Quantas tribulações nós passamos no nosso dia a dia. E o texto também diz que nós passamos, ou seja, ele diz que todos passam. Então, as tribulações não é somente eu, ou o líder da igreja, ou o pastor, ou missionário, ou o membro da igreja passa por tribulações. Mas o texto diz que todos passam por tribulações. Então, não há ninguém que está isento de tribulações, de momentos difíceis. O texto diz que nós devemos suportar as tribulações com paciência. Aí que está, hein? Com paciência, aí a coisa pega. Mas é o que diz a palavra. Muitas vezes nós ficamos irados, temos pavios curtos e achamos que Deus é culpado e somos culpados e ficamos procurando quem é culpado das nossas lutas, das nossas tribulações. Mas a Bíblia diz que por quaisquer tribulações que nós passamos, nós devemos ter paciência. Essa paciência ela vem de Deus, que você no momento da dificuldade, da tribulação, possa buscar a Deus e dizer: Senhor, Tu és o Deus da paciência, me ajuda nesse tempo tão difícil. E Deus vai te ajudar, vai te abençoar e vai te dar paciência. E a Bíblia diz que nós passamos, né? Eu passo, outros passam por tribulações, como já falamos, o versículo 6, a respeito disso, ele diz que todos nós passamos e que nós, cada um tem a forma de passar. Às vezes eu passo de uma maneira, por uma tribulação, outro passa de outra maneira. Às vezes as tribulações vêm um pouco mais amena para um pouco mais forte para outros, mas tudo de acordo à vontade do Senhor. E conforme o Senhor deseja, às vezes Ele quer nos provar, às vezes Ele permite uma situação que para mim, às vezes, essa tribulação é coisa pequena, é coisa fácil, mas às vezes para outro são coisas difíceis demais. Então, nós não podemos ficar julgando que a minha tribulação é maior do que a do outro, porque cada um passa por tribulações e cada um sabe o quão é difícil. Às vezes para mim é fácil, para o outro é difícil, às vezes para o outro é difícil e para mim é fácil. E a Bíblia fala então que muitas vezes, Paulo está dizendo aqui, que as tribulações vêm às vezes muito pesadas,
O apóstolo Paulo, ele diz que ele passou por um momento que até da vida ele desesperou. Olha, então deve ter sido muito difícil, muito complicado. Até da vida desesperar, hein? Meu Deus! Às vezes fico perguntando, o que ele passou? Às vezes nós enfrentamos algumas situações que a gente acha que foi o fim do mundo, que a gente não podia suportar, foi difícil demais. Deus sabe de todas as coisas e Ele não vai permitir uma situação mais difícil do que você possa suportar. Ele permite, mas Ele vai te ajudar, você a passar por ela, a suportar as tribulações. O texto diz também que Deus é um Deus consolador. Ele diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Quer dizer, em todos os momentos Deus está consolando a gente. Então, em todas as situações difíceis, Deus está presente e nos confortando, nos animando e nos consolando. E as consolações não vêm de homens. Às vezes vêm. Tem pessoas que nos ajudam, mas ela vem do próprio Deus. É o que diz a palavra do Senhor, o Deus de toda consolação, que nos conforta nos consola em todas as nossas tribulações. E o texto no versículo 5 diz que Deus, por meio de Cristo, nos consola. Então Jesus, Ele vem e nos conforta e nos consola em todos os momentos difíceis que passamos. O texto do versículo 7 diz que nós participamos das consolações de Deus. Glória ao Senhor por isso. O Senhor vem e diz, meu servo, eu estou com você. Está difícil, mas não temas. Está difícil, mas eu sou contigo, eu te ajudo. Você é um vencedor. E Ele vem e nos conforta com a sua bondade, com as suas misericórdias, com sua graça. Ele nos consola a todo momento. E o texto findando, ele diz que Deus nos consola, e da mesma maneira que Ele nos consola, nós, nas nossas tribulações, nós devemos consolar, confortar as outras pessoas. Então, queridos, há um propósito. Deus nos conforta e nos consola, e da mesma forma, da mesma maneira, eu devo ajudar, confortar, animar as outras pessoas também. Quantas vezes fomos consolados por Deus? Diariamente. E quantos estão sofrendo, padecendo, lutas e mais lutas. E nós fomos abençoados por Deus e vamos deixar ser usados pelo Senhor e ser instrumentos para abençoar outros, para ajudar outros que tantas vezes estão sofrendo por uma morte de um ente, por uma situação de enfermidade, por um desemprego, por um casamento que não anda bem. Nós vamos então ajudar, vamos levantar essas pessoas, vamos confortar este nosso amigo, esse nosso irmão. E para concluir mesmo, no final, o versículo 10 diz que da mesma maneira que Deus nos livrou, Ele diz que Ele nos livrou e continuará livrando. Então não para por aí. Os livramentos de Deus aconteceram, glórias ao Senhor. Ele vai continuar. Deus é presente, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, queridos, busque o Senhor, confie nele e saiba que Ele é tudo isso para nós, para você. Um Deus
consolador em todos os momentos das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações. E da maneira que Ele nos ajudou e nos ajuda, nós vamos ajudar outros, vamos abençoar outros, vamos confortar outros, vamos consolar outros. E Deus continuará fazendo isso em nossas vidas e vamos continuar fazendo isso também na vida de outros. Amém, queridos? Deus te abençoe, que você possa ouvir a palavra do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver isso para a minha vida. Eu quero isso para mim e quero viver essa palavra. Deus te abençoe. Fique na paz.